colegas advogados, olá, colegas advogadas, sejam todos bem-vindos à nossa última aula, aula 5, sobre o dever informacional e a responsabilidade civil do médico. Sou o Dr. Flávio Pedra, pós-graduado em Direito Médico e da Saúde, pós-graduado em Direito do Consumidor e doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade do Museu Social Argentino, em Buenos Aires. Então, nessa aula de hoje, nós falaremos sobre dois temas de extrema importância. Qual o primeiro tema? O primeiro tema é o ônus probatório relacionado ao dever informacional. De quem é o ônus probatório quando se trata de uma ação indenizatória relacionada à ausência do dever informacional? E o segundo tema é a ausência desse dever informacional tem o condão de gerar um dano presumido ou não ao paciente. Então, nós falaremos sobre esses dois temas hoje aqui na nossa aula 5. Então, para começarmos a falarmos sobre o ônus da prova quanto ao cumprimento do dever informacional, nós temos que entender, primeiramente, qual é a regra geral relacionada ao ônus da prova. Regra geral, prevista onde? Artigo 373, inciso 1 e 2 da Lei 13.105 de 2015, Código de Processo Civil. Então, qual é a regra geral? Artigo 373. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, essa é a regra geral prevista no artigo 373, inciso 1 e inciso 2. Ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, cabe o ônus da prova. E ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, lembrem-se bem, essa é a regra geral. Será que, quando eu falo de ônus da prova, quanto ao cumprimento do dever informacional, essa regra geral, ela é modificada ou não? Então, vamos ver uma decisão do STJ, tá? Nós vamos falar sobre essa decisão aqui. Aí nós vamos prestar bastante atenção. Quando eu falar nessa decisão, vocês prestem bastante atenção. Então, aí vem a pergunta. Em se tratando de processo judicial, cuja natureza jurídica se discute o não cumprimento do dever informacional, o ônus probatório será atribuído ao autor ou réu? A regra geral nós já sabemos. Ao autor cabe o fato constitutivo do seu direito. E ao réu cabe o fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor. Mas em se tratando de cumprimento, em se tratando de processo judicial cuja natureza jurídica se discute o não cumprimento do dever informacional, será que a regra geral ela é modificada ou não? Então vamos ver o julgamento desse recurso especial 1.540.580. Veja bem no item 7, o que ficou definido no julgamento desse recurso específico. O ônus da prova quanto ao cumprimento do dever de informar e obter o consentimento informado do paciente é do médico ou do hospital, orientado pelo princípio da colaboração
processual em que cada parte deve contribuir com os elementos que mais facilmente lhe possam ser exigidos. Então, vejam bem, nesse julgamento desse recurso específico, o ônus da prova, aquela regra geral, ela foi modificada. E o que ficou definido? Que, em se tratando de cumprimento do dever de informar e obter o consentimento informado do paciente, é do médico ou do hospital o ônus da prova. Então, aqui houve uma alteração, houve uma inversão do ônus da prova. Então, caso os colegas tenham alguma demanda em que questionam a ausência do dever informacional, vocês podem inserir na petição inicial esse recurso julgado pelo STJ, e vocês vão inserir esse recurso como um parâmetro, tá? Um paradigma. Tá? Além do julgamento desse recurso, vocês ainda podem também inserir na petição inicial o artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, que fala sobre a inversão do ônus probatório. Então, vocês teriam, além desse acórdão paradigma do STJ, vocês teriam também o artigo 6º, inciso 8º. Lembrando, a regra geral, o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo, é do autor. Quanto ao fato impeditivo, modificativo e extintivo, do direito do autor, é do réu. Essa é a regra geral. Mas, nesse julgamento desse recurso especial, 1.540.580, essa regra geral foi modificada. Tá? Então, além dessa modificação advinda, né, desse recurso especial, vocês podem também utilizar o artigo 6º, inciso 8º. Uma questão bem interessante também com relação ao dano moral decorrente da ausência do dever informacional. Pode ser considerado dano presumido ou não. O simples fato de ser considerado, né, do juiz atribuir uma ausência do dever informacional, pode ser considerado um dano presumido ou não. Então, vamos ver o julgamento desse mesmo recurso 1.540.580 do Distrito Federal. Veja o que fala o item 6. O dever de informar é dever de conduta decorrente da boa-fé objetiva. Vejam bem agora. E sua simples inobservância caracteriza inadimplemento contratual, fonte de responsabilidade civil per si. A indenização nesses casos é devida pela privação sofrida pelo paciente em sua autodeterminação, por lhe ter sido retirada a oportunidade de ponderar sobre os riscos e vantagens de determinado tratamento. Então, vejam bem, o dano moral decorrente da ausência do dever informacional pode ser considerado um dano presumido. De acordo com essa decisão do STJ, o entendimento é que sim, tá? A sua simples inobservância caracteriza inadimplemento contratual. E a indenização é devida pela privação sofrida pelo paciente em sua autodeterminação. Então, de acordo com essa decisão, o dano moral, ele é presumido, de acordo com essa decisão, tá? Então, pessoal, eu espero que tenham entendido
tá? Essa parte do ônus probatório e a questão do dano moral presumido ou não, para a partir daí nós entrarmos onde? A ausência do dever informacional, o que ocasiona? O que vai ocasionar essa ausência do dever informacional? Vai ocasionar a violação ao princípio bioético da autonomia, vai ocasionar uma violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, violação ao princípio da autodeterminação do paciente, violação ao princípio da informação e, por fim, violação ao princípio da boa-fé contratual. Então, a questão do dever informacional é uma questão extremamente importante, seja no âmbito processual civil, seja no âmbito do direito material. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje, uma aula bem curtinha. Caso tenham dúvidas, podem me enviar mensagem. Lembrando, essa foi a última aula sobre o dever informacional. As outras aulas, aula 1, 2, 3 e 4, estão disponíveis no canal do YouTube. Um abração a todos e até a próxima!